Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Longe Talks. Hoje a gente está aqui com a Dani. Boa noite, Dani. Boa noite, Eli. Bom, gente, hoje a gente vai estar com a Daniela Zuccolotto, muito importante ela trazer essa fala, essas reflexões para a gente, para que a gente possa cada vez mais abrir caminho e abrir o mundo e o leque para esse novo mundo que está aí, né? Cheio de desafios, mas são desafios bons que a gente precisa enfrentá-los, né? Daniela, eu depois vai estar, né? A tua biografia, ela vai estar acessível para todo mundo, mas o mais importante aqui é que eu gosto de sempre começar, né, a nossa conversa com uma pergunta, né? Que a Dani se apresente. Quem é a Daniela Zuccolotto pela Daniela? Ai, que delícia. Obrigada, gente. Olha, é um prazer enorme estar aqui. Eu desde que comecei a me aprofundar e me especializar nesses temas, esse é um canal para mim referência. Então, hoje estar podendo conversar e contribuir de alguma forma, para mim é realmente um grande prazer, uma grande honra. Obrigada pelo convite. Eu, por mim mesma, bom, eu sou... primeiro falar de mim como pessoa, né? Eu sou mãe de um casal que está entrando na adolescência, imaginem, né? E fiz toda a minha trajetória de vida nas áreas de negócio, comunicação, principalmente, que é a minha formação, né? E por 25 anos eu tive carreira executiva no mundo corporativo, né? Até que bate essa história de um tempo de reflexão mais profundo, de legado, né? E eu tinha muita vontade de pegar tudo que eu, de alguma forma, desenvolvi, né, com as minhas vivências, com a minha experiência profissional, e colocar a serviço de uma questão para mim que fosse maior, né, de uma causa. E então eu fui estudar, eu saí da empresa que eu trabalhei 20 anos na TV Globo, dirigia uma área de afiliadas que, por si só, tinha matéria-prima como... tinha diversidade como matéria-prima, né? Então, esse assunto é um assunto que é a minha carreira. Mas eu fui estudar especialmente a questão do pilar etário, da longevidade, da transformação que a gente está vivendo, do envelhecimento, né? De ter ganhado muitos anos de vida, do que fazer com esses anos de vida, entender como as pessoas estavam fazendo essa transição, né? E se reinventando. E eu descobri que tem um mundo de questões que a gente precisa trabalhar, né? De uma forma muito positiva. A primeira delas é a mudança da narrativa, né? A mudança da narrativa, uma narrativa completamente obsoleta, que eu não me identifico, você não se identifica, a Jéssica não se identifica, independentemente da faixa etária, né, que a gente esteja, assim, não dá para falar desse segundo ciclo de uma forma decadente. Eu acho o contrário. Eu acho potência. Eu acho que a gente vive na meia-idade, seja ela ou na maturidade, né? Seja ela chegando a hora que chegar para cada um, eu acho que é uma fase muito potente. Então, a minha primeira missão, depois que eu resolvi pivotar minha carreira, é mudar essa narrativa, contribuir de alguma forma. E, nossa, você trouxe aqui questões que eu acho que é para a gente refletir juntos, né? No sentido assim, com toda a sua carreira de executiva nesse período todo e tratando dessas questões, você viveu na pele isso, porque eu costumo dizer que a gente acaba indo para alguns dos nossos propósitos ou pelo amor ou pela dor. Pelo amor, pela paixão de estudar alguma coisa e de se identificar com ela, ou pela dor de ter algum desafio. Um dos meus casos foi pela dor, né, que eu entrei no pilar etário. Eu queria que você trouxesse um pouquinho nesta tua mudança de ciclo, nessa tua faixa de transição, o que você observou enquanto executiva
olhando enquanto executiva para essa diversidade e hoje de fora, olhando para essa diversidade, estando dentro dela. São óticas bem complementares, eu diria. Em alguns momentos elas convergem, em alguns momentos elas são paradoxais. Assim. Quando eu olhava para a diversidade, e principalmente para pessoas, para um recorte de pessoas 60 a mais, vamos dizer assim, né? Como audiência do negócio que eu trabalhava, era uma coisa que me chamava muita atenção, porque existem pouquíssimas pesquisas de pessoas mais velhas. Então, assim, os 60 a mais, para mim, já era um susto, porque como é que eu posso falar de um grupo tão representativo, tão singular, né? Em cada dos 60, do 70, do 80, tanto quanto anseio como necessidade, tão diferentes, e eu colocar num bolo lá, né? 60 a mais. É como se a gente pesquisasse, por exemplo, comportamento, desejo, não sei, de 40 a menos. Veja, é algo que já põe um holofote de que a gente não está olhando para este grupo do jeito que a gente deveria, né? Então, essa era uma inquietação que eu tinha enquanto executiva, né? Olhando para essa diversidade etária, em que a gente tinha faixas muito delimitadas de criança, adolescente, né? Adulto, aquela primeira fase adulto, e de repente os demais, vamos dizer assim, né? Os outros, né? E aí, quando eu fiz essa transição, eu, de novo, me assustei em entender que tudo que se falava e se praticava no mercado de trabalho tinha uma visão tão antiga, né? Então, eu quis fazer essa transição, né? Mas eu tive diversos colegas, diversos amigos, próximos, inclusive, que foram convidados a fazê-la, né? Antes do esperado. E eu fui descobrindo que isso estava na contramão da evolução da nossa sociedade, né? Enquanto a gente envelhece, ganha anos de vida, porque, enfim, a saúde, a tecnologia, a alimentação, o mundo foi abrindo esse caminho, né? As empresas encurtam a data de validade de seus profissionais. É cada vez mais cedo, né? Então, de verdade, assim, foi com muita surpresa e até uma certa indignação que eu vivenciei essa questão do lado de fora. E isso que me motivou, inclusive, a estudar muito sobre o tema, né? Criar a Middle Us, que é uma consultoria em gestão de longevidade ligada à estratégia de negócios, né? Porque eu acho que é assim que a gente vai conseguir transformar, e diversidade geracional. Eu vejo diversidade, sempre tive ela como riqueza, e quando eu fui me aprofundar e estudar, e fui fazer uma outra pós-graduação em ciências, sociologia e filosofia, né, depois da minha saída do mundo corporativo, eu descobri que a gente precisava de uma revolução também na narrativa. Como é que você vê hoje, de que maneira a gente consegue, além da conscientização, romper esses paradigmas, romper essa barreira, porque a gente está lidando com algo que é velado, né? Socialmente velado. Sim. Então, como é que é isso hoje? Como é que você se posiciona em relação a isso? Então, assim, eu tenho feito muitas conversas, enfim, participado de palestras, painéis dentro de algumas empresas, algumas grandes, inclusive, outras um pouco menores e tal. E eu percebo, assim, que o interesse ele é crescente. Eu sei que o plano de ação ele ainda não está no lugar de transformar, né? Enfim, essa inserção ou essa retenção dos profissionais mais maduros.
A gente que fala disso todo dia, a gente fica aflito, né? Porque realmente não é na velocidade que a gente gostaria. Mas eu vejo um interesse crescente. Até porque hoje essa questão das gerações, né? Da gente ter 4 gerações convivendo no ambiente de trabalho, ela já é uma realidade. Não é alguma coisa que eu estou falando para a empresa que ela vai acontecer. A novidade que eu estou contando é que ela vai se acelerar, né? Porque a população vai envelhecer. Mas não tem nada que eu precise dizer com relação ao fato de que isso já existe, de que isso é o ambiente de trabalho hoje das organizações, né? E poder trabalhar essa convivência como valor e não como conflito, né? Porque muitas vezes a primeira abordagem que eu recebo é: puxa, como é que eu faço? Tudo bem, já entendi que diversidade geracional, assim como todos os outros pilares, né? Mas que a diversidade geracional traz mais criatividade, mais inovação. Isso não sou eu, não somos nós que estamos dizendo, são estudos, pesquisas, enfim. Mas traz criatividade, inovação, portanto, gera melhores soluções que trazem mais ganhos e melhores resultados para as empresas. Ou seja, uma equação perfeita, né? Agora, essa equação ela não é assim na prática. Muitas vezes a primeira procura, o primeiro chamado é como é que a gente lida com conflitos entre as gerações, né? Então, eu acho que aí, pelo menos para mim, tem sido uma forma de abordagem e tal, que ela tem muito valor, porque todo mundo ganha. Também o jovem, ele quer se relacionar, ele quer entender esse mundão do trabalho, né? Ele quer aprender com a experiência dos outros, mas ele, enfim, existe uma facilitação para que isso aconteça, né? Não adianta colocar junto. É o que eu falo, assim, põe porta para dentro. Maravilha. Quando eu olho o retrato de uma empresa e digo, na fase de diagnóstico da consultoria, que eu digo assim, puxa, que legal. Você já tem uma representatividade das gerações aqui internamente que é, sim, acima da média do mercado. Muito bom. Agora, não basta pôr todo mundo junto para que essa convivência seja uma convivência rica, né? Que em um ambiente saudável de trabalho, que tenha valores muito presentes de respeito, de empatia, de abertura. Então, eu acho que é nesta intergeracionalidade que a gente, pelo menos para mim, né, que eu tenho conseguido caminhar um pouco em passos um pouco mais largos dentro das empresas, trabalhando o todo ganha. Nossa, muito bom, Dani. A gente podia falar aqui esse tempo todo sobre isso. Acho que você deixou dicas valiosas aí para quem está assistindo a gente. E agora, assim, para a gente já estar caminhando para o fim, que mensagem que você pode deixar para quem está nos assistindo em relação a tudo que você viveu nesse sentido, pensando, né, na diversidade etária mesmo? Então, você já deixou uma super dica aí, hein, gente? Prestem atenção. Mas, assim, que mensagem que você gostaria de passar? Eu acho que mais no sentido de tocar mesmo a consciência, porque vai que tem aqui algum CEO que está nos assistindo, vai que tem aí alguém, né, que é de um RH e está interessado e quer fazer diferença na empresa, ou alguém que é um colaborador, mas que tem uma ponte aí, uma abertura para conversar com o pessoal da gestão hierarquicamente, né? A gente Claro. tem hierarquia dentro da empresa para outras instâncias. Então, o que você deixa de mensagem aí que esse pessoal vai captar, hein, gente? E vai botar para frente. Tomara! Ai, que delícia! Então, olha, eu costumo dizer o seguinte: a gente precisa olhar a diversidade. Esse é o meu prisma, porque como eu fui da área de negócios, né? Então, eu sempre vi como as questões podem agregar valor para o negócio. E valor para o negócio pode ser lucro, pode ser valor em imagem, pode ser como marca empregadora, pode ser como reputação, pode ser de N formas, né?
Então, eu sempre, assim, uma mensagem que eu acho que muda um pouquinho a ótica e que aí ajuda a gente a jogar esse jogo, é assim, não pense a diversidade como inclusão. Obviamente que em alguns casos a gente entende perfeitamente. Eu não quero, enfim, não estou falando nada de DEI, né? DEI. Mas não pense a diversidade ou a longevidade como inclusão. Pense como uma questão estratégica para a longevidade do seu negócio, né? Se os colaboradores que vão trabalhar amanhã na sua organização, metade deles, segundo o IPEA, né, em 2040, metade deles vai ter mais de 50 anos, então você precisa entender e estabelecer políticas e práticas de gestão de idade mirando essa realidade, né? E aproveitando todo o potencial, aí é que tá. A gente está perdendo, à medida que a gente não olha para isso e estabelece um plano, né, de gestão do conhecimento e tal, a gente está perdendo conhecimento, a gente está perdendo um monte de coisa que está saindo pela porta junto com o profissional. Então, se olhar para fora, né, para a sociedade que está envelhecendo e para essa força produtiva madura, potente, incrível, que pode trazer muito valor para o teu negócio. Se você não olhar, você está perdendo desse lado. Se você não olhar para dentro também, desculpe, se você não olhar para fora, para dentro e ver essa força produtiva, vai ter um plano de ação e de gestão dessa força madura e tal, e dessa convivência intergeracional, trazendo inovação, potência e tal, você está perdendo. Se você não olhar para fora, para o mercado trilhardário de consumo que essa massa representa, você está perdendo também. Você está deixando de mirar um segmento que é a terceira economia mundial e que só tende a crescer, né? Então, assim, minha mensagem só tem ganha-ganha à medida que você entende essa questão como uma questão estratégica que vai dar longevidade e sustentabilidade para o seu negócio. Gente, captou? Então, quem ficou até o final agora desse vídeo saiu ganhando, hein? Eu ganhei muito de estar aqui com vocês. Adorei, Dani, muito obrigada mesmo, né? Sensacional.